Estamos de volta para a terceira e última parte da entrevista com Pedro Pires de Miranda, administrador delegado da Siemens Portugal. Pedro, já falamos bastante de vários temas relacionados com a Siemens e também sobre o ensino em Portugal. Eu ia perguntar sobre o contexto, não só para a Siemens, mas para as outras empresas também. Há aqui uma potencial instabilidade política em Portugal, agora com as eleições de 30 de janeiro. É possível que a solução que resulte no final não traga grande clarificação. Isto pode condicionar o investimento estrangeiro em Portugal? Tem potencial para, eventualmente, levar os investidores estrangeiros, não digo no caso das Siemens, mas noutros, a dizer é melhor aguardar, é melhor parar? Depende. Isto é um risco? Depende como é que a situação macroeconómica evoluir. Certo. Portanto, nós temos uma previsão para 2022 pelo Eurostat de um crescimento do PIB de 5,3%. É muito boa, é um forecast muito bom. Vamos ver se isso traduz na realidade no crescimento do PIB. Ou seja, a OCDE até prevê mais. Vamos lá ver como é que a pandemia, que é o fator dominante neste momento na Europa, temos cerca de 150 milhões de pessoas que não estão vacinadas e, portanto, isto não está acabado. Portanto, vai ser um tema que vai ser recorrente ao longo do próximo ano de 2022 e também as questões do supply chain management a nível da eletrónica, dos equipamentos, dos materiais. Portanto, vamos ver como é que essa conjuntura europeia vai desenvolver-se. Segundo, os investidores são pessoas inteligentes e gostam muito do smart money. O dinheiro vai ser investido naquilo que faz sentido. Ninguém fazem investimentos por caridade, a não ser as fundações sem profit, mas os investidores têm que ter retorno. Portanto, se não houver condições de estabilidade em Portugal sustentáveis, com previsão dos impostos, com previsão de uma estabilidade política, é mais difícil atrair investimento estrangeiro. Claro. Porque a única coisa... Sem um orçamento aprovado, um orçamento demora bastante tempo. O smart money quer ser ressarcido do seu investimento. Todos nós nos lembramos do que foi aquele início de 2016 em que o orçamento ficou 4 meses sem aprovar, que andava para trás e para a frente em Bruxelas, o que isso causou em retração do investimento estrangeiro. Exatamente. 2016 foi um caso muito interessante e não vamos repetir os erros do passado. Portanto, nós temos uma situação que não é a melhor. Temos que acelerar, no fundo, uma estabilidade, mas isso também depende da vontade dos portugueses, que são muito esclarecidos sobre o que é que querem para o país. Já têm dado provas disso. Portanto, isto tudo depende destes próximos 6 meses. Eu estou convencido, se houver estabilidade política nos próximos 6 meses, uma estabilização do sistema macroeconómico, nomeadamente do crescimento, que é muito importante, haver crescimentos superiores a 5%. E ultrapassar a crise de abastecimento. Exato. Mas isso vai durar até 2023, porque não há hipótese. Crise energética, falta de materiais, falta de contentores, dificuldades nos abastecimentos dos portos. Certo. Está a parecer uma tempestade perfeita, juntando a isso a inflação, juntando a isso eventualmente mexidas nas taxas de juros. Enfim. Certo. E são conjunturas que são muito importantes, porque o investidor, a todo momento, tem várias opções. Faça um investimento em Portugal, faça um investimento na França, faça um investimento em Inglaterra, faça um investimento na China, ou na Índia, ou na Europa, ou na América do Norte. E esse smart money tem uns KPIs, uns Key Performance Indicators, muito bem estudados. Agora, Portugal continua a ser muito atrativo. Se nós tivermos um plano de estabilidade nos próximos anos, se as condições macroeconómicas vierem, portanto, a condizer com o que está previsto no forecast de 2022. Agora há aqui um tema que é a sustentabilidade do crescimento. A sustentabilidade não pode ficar entre 2% a 3% do PIB crescimento anual. Isso é pouco. Nós temos que passar para o patamar 3 para 5. Infelizmente tem sido a norma dos poucos anos em que há crescimento, tem sido... É a média, se fizer a média, antes é o que foi. Mas isso não serve. Portanto, o que serve é, nós temos que ser muito mais ambiciosos. As indústrias, as empresas têm que começar, o motor da economia tem que ser muito mais robusto. Portanto, todas as iniciativas governamentais ou do Estado que visem um crescimento sustentável são muito bem-vindas. PRR é um acelerador, mas não é o que vai resolver o problema de Portugal. É um acelerador em que a maioria é destinada ao Estado e não ao Exato. Poderia-se dizer isso, apesar de haver agora uns PRR para projetos inovadores das empresas, mas é essencialmente, como disse. Está a ser anunciado enquanto falamos, provavelmente. Sim, pois, exatamente. E, portanto, vai ser um acelerador. E nós precisamos de aceleradores. Mas o crescimento sustentado não é só PRRs. Temos que olhar para as infraestruturas críticas, temos que olhar para a rede de saúde, temos que fazer investimentos continuados e que sejam além do ciclo legislativo. A grande lição da pandemia é que os nossos sistemas de saúde, a nossa resiliência económica, vem dos investimentos que foram feitos
ao longo de vários anos, não de um ano. E, portanto, nós temos que começar a olhar para investimentos plurianuais e multiciclo político, porque é a única forma de Portugal se manter um país atrativo. Sim. Portanto, esse era talvez o condicionamento número 1. Ainda agora falou da atualização dos serviços de saúde, daquilo que é o equipamento hospitalar em Portugal. A Siemens equipa muitos dos hospitais em Portugal, não só no privado como também no público. Sim, aliás, estamos aqui ao lado da CUFTES, que foi um dos vossos últimos projetos. É um projeto nosso. Um dos vossos últimos projetos. Como é que está o parque hospitalar de Portugal em termos de tecnologia? Está suficientemente preparado para aquilo que pode ser uma quinta ou uma sexta vaga com consequências imprevisíveis? Bem, tecnologicamente, eu estou a falar só nessa parte, não estou a falar em termos de material, capital humano, recursos, etc. Vamos lá ver, esta pandemia mostrou, tivemos 5 vagas, estamos na quinta, na segunda e terceira vaga morreram 8.000 pessoas. Portanto, isto é uma situação completamente anormal haver este número de falecimentos. Portanto, mas tirando esse pico, que pode ter muitas causas, o Sistema Nacional de Saúde mostrou alguma resiliência e o Sistema Privado de Saúde mostrou muita resiliência. Portanto, basta ver a maneira como os hospitais privados funcionaram, tanto na Luz como no Grupo Melo, como na Fundação Champalimau e outros, em que vimos uma diferença muito grande no investimento que foi feito. A nova ala do Hospital da Luz, portanto, que foi inaugurada em plena pandemia, mas temos outros casos pelo país todo. O CUFTES foi o CUFTES, por exemplo, e outros. Portanto, a CUF tem vários hospitais, não só aqui em Lisboa. Certo. Portanto, o que é importante? Os hospitais públicos não podem deixar de ser modernizados. Nós não podemos ter um Hospital de Santa Maria e um Hospital de São João sem ser modernizado. São os 2 maiores hospitais do país. Portanto, se você for lá, as instalações são de 1950. Nós estamos em 2020. Já passou isto. Portanto, os edifícios têm que ser melhorados, as condições têm que ser melhoradas. Pôr fibra naquilo tudo. E tem que ser muito mais eficiente. Não é que a qualidade dos médicos é muito alta no Serviço Nacional de Saúde. Agora, as infraestruturas, não é as máquinas, porque uma máquina pode-se comprar. Agora, ter ar-condicionado como deve ser. As contaminações, por exemplo, do pós-operatório são muito importantes. Não haver, porque as pessoas vão para os hospitais não é para serem contaminadas, é para ficarem curadas. Claro. Portanto, este tipo de diferença entre alguns hospitais públicos e a média da saúde privada é muito importante. E tem que haver uma convergência. Portanto, o Estado tem que pensar, a saúde funciona com os privados e com os públicos. E todos têm que convergir para um nível de qualidade. Você não pode ir a um público e ter um nível de serviço e a outro ter outro nível. Isto não é certo. É uma conversa para ter com a Marta Temido quando ela estiver aqui nesta mesa. É o que eu penso. E penso que a Siemens fornece os dois, está com os dois. Temos o caso do SEMAS também, que é um excelente hospital. Portanto, nós o que queremos fazer é que o sistema de saúde todo funcione bem, até na testagem. Certo. Eu não queria deixar de passar aqui a oportunidade nesta entrevista de lhe falar da Hannover Messe. Portugal vai ser o país convidado dessa grande feira da indústria, talvez a maior do mundo. Certo. Acho que não é a maior do dizer mundo. Que é a maior do mundo. Qual é que é a verdadeira importância dessa presença portuguesa? O que é que Portugal tem de fazer lá para convencer todos aqueles investidores industriais de que Portugal é um país capaz de fazer aquilo que eles precisam que faça? É significativo que Portugal seja o país parceiro. É muito significativo, da Hannover Messe, porque é a maior feira internacional da indústria, é a maior mostra internacional. Portanto, temos chineses, temos americanos, temos sul-americanos. Mas é mesmo uma prova de confiança ou foi um... O critério, nós tivemos foi países... Foi um brilho, nós tivemos países antes de nós, por Sim. exemplo, como a Suécia, Sim. a Índia, os Estados Unidos. Portanto, tudo portentados industriais. Isto é talvez a primeira vez que aparece um país pequeno nessa montra tecnológica. Portanto, isto é muito importante. E é relevante. É relevante, aliás, porque eu todos os anos visito a feira, desde que eu me lembro. Fui a todas as edições, pelo menos as 10 últimas fui. Em um minuto, o que é que Portugal, o que é que os nossos empresários devem fazer lá? Temos muito pouco tempo. Primeiro, ter montras tecnológicas, mostrar um Portugal moderno, mas também com casos práticos. Não vale a pena ir lá mostrar produtos, soluções, use cases. O que os nossos futuros clientes quererão na Europa é use cases. E disponibilidade, provavelmente. Certo. E também saber explicar o que é que... montar
uma exposição sem explicar o que é, tem que ter uma história muito concisa. Use cases na área da indústria 4.0, na área do manufacturing, na área de todas aquelas tecnologias novas, o IoT, a ligação à cloud, o 5G, por aí. Muito obrigado, Pedro. Foi um gosto. Foi um prazer recebê-lo aqui na JTV. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim desta entrevista. Obrigado por nos ter acompanhado desse lado. Continua a seguir diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico. Até à próxima.